Aleluia, Jesus. Mas Deus de glória. Deus, aleluia. Santo é o Senhor. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Se coloque de pé. Abra sua Bíblia lá no livro de Jeremias, capítulo 18. Amém? Falar sobre o oleiro e o vaso. Quem é o oleiro? Quem é o oleiro da sua vida? Jesus. Aleluia, Jesus. Quem é o oleiro da sua vida? É o grande Aleluia. O oleiro é a situação que você não consegue resolver? O oleiro da sua vida é a conta que você não consegue pagar? O oleiro da sua vida é a peça de um carro, de uma moto que você não consegue comprar? O oleiro da sua vida é quem, irmãos? Quem é o oleiro da sua vida? A resposta correta é Jesus, amém? Mas nós respondemos Jesus todas as vezes? Aleluia. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão. Então tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a palavra do Senhor dizendo: porventura não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Por que eu decidi, irmãos, falar sobre o vaso na mão do oleiro? Porque quando nós falamos do vaso, nós sempre lembramos das seguintes versículos que fala: e o vaso se quebrou na mão do oleiro, e o oleiro tornou a fazer vaso. Mas quantas vezes, irmãos, nós precisamos se quebrar na mão de Deus? E quantas vezes nós se quebramos na mão de Deus e não aprendemos aquilo que Deus quer nos passar? E eu não estou falando dos irmãos, amém? Porque a palavra, primeiramente, ela vem para quem? Aleluia. Pensando nessa palavra, como diz a irmã Mari, nos pegaram de surpresa, mas para o cristão não há surpresa, amém? Porque Deus já tinha falado ao meu coração lá em casa que eu iria pedir uma oportunidade, porém eu não pedi a oportunidade. Aleluia. Eu simplesmente... Mas Deus sabe do coração. Deus sabe da intenção do nosso coração. Deus sabe tanto da intenção do nosso coração que sabe também quando nós planejamos fazer o mal. E não planejamos fazer o mal para as pessoas somente, mas para nós mesmos. Mas consequentemente o bem que eu quero, Paulo diz, o bem que eu quero fazer, eu faço. Eu não faço. Sabe por quê? Porque minha carne grita mais alto. Aí eu faço o mal que eu não deveria fazer, o que eu não quero fazer. Quando o Senhor fala em desce a casa do oleiro, eu entendo assim hoje, pastor. Eu tenho uma irmã, eu não vou citar o nome dela, mas tem uma irmã da igreja que ela olhou para mim um dia e ela falou assim: agora você é crente. E olhando essa mensagem, essa palavra sobre descer a casa do oleiro, nós não queremos descer a casa do oleiro. É essa a realidade. Ninguém quer descer a casa do oleiro. Sabe por quê, irmão? Sabe por que eu te digo que ninguém quer descer a casa do oleiro? Porque somos rebeldes. Porque não queremos deixar o nosso eu, o nosso ego. Não queremos deixar as coisas que nos satisfaz de lado. Você está entendendo? Nós não queremos deixar os prazeres de lado. É por isso que não descemos a casa do oleiro. Porque somos rebeldes. Assim como Israel é rebelde. Mas eu tenho uma palavra de consolo para você. Porque o Senhor, da mesma forma que Ele nos exorta, Ele também nos ensina. Ele também cuida de nós. E sabe por que Ele cuida? Não é porque eu sou boa, não é porque os irmãos é bom. É porque Ele é bom. É porque a misericórdia dele hoje
caiu mais uma vez sobre a minha vida e sobre a sua. E sabe por quê, irmãos, que a misericórdia de Deus veio mais uma vez para nós? Porque ele está dizendo assim, escuta, Josiane, você errou ontem, você pecou, você entristeceu o Espírito Santo, mas hoje eu vou te dar uma chance para ver se você entende como fazer direito. E todos os dias eu olho e falo, Senhor, que hoje eu seja melhor do que eu fui ontem. Porque todos os dias nós precisamos deixar as coisas de lado, as coisas que nos machucam, as coisas que machucam as outras pessoas. Nós temos que deixar de lado, muitas vezes, o que é prazeroso para nós. E a segunda palavra que eu queria deixar para os irmãos, é uma palavra de esperança. E ela diz assim, no livro de Isaías, capítulo 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. E logo em seguida, no capítulo 43, ele vai falar assim, no versículo 13. Ainda antes que houvesse dia, Aleluia, Jesus. eu sou. Ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos. Oh, Jesus. Agindo eu, quem impedirá? Aleluia. Se agindo Deus, ninguém pode impedir, por que eu e você queremos fazer da nossa forma então? Por que eu e você pegamos muitas vezes as coisas que Deus já está trabalhando? Mas nós insistimos, irmãos, sabe por quê? Porque nós sempre queremos dar um jeitinho brasileiro de fazer as coisas. Mas com Deus não funciona, irmão. Com Deus não é dessa forma. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo Deus. Se Ele curar, é Deus. Se não curar, é Deus também. Se libertar, é Deus. Mas e se não? E aí? Como é que eu e você temos nos colocado na presença de Deus como vasos? O que nós temos dado mais importância? Qual é o nosso tempo com Deus? Porque nós pedimos, 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 pedimos e pedimos. E nós só pedimos. A primeira oração que nós fazemos é: Senhor, alcança. Senhor, abençoa. Senhor, livra. Senhor e Senhor. Em nenhum momento nós começamos a oração: Senhor, eis-me aqui, Jesus, tua filha, pecadora, errante. Nós começamos a oração assim, irmão? Nós não começamos. Sabe por quê? Porque se achamos autossuficiente daquilo que nós não somos. E nós não somos. Eu aprendi nos últimos dias que nós não somos fortes. Nós achamos que somos fortes, mas na realidade nós não somos. Forte é Deus. E a força dele, a soberania dele é que nos sustenta, é que nos mantém de pé todos os dias. Então fique com essa palavra, irmão. Ainda que houvesse dia, Ele é. Ele faz. Ele faz com que aconteça todas as coisas. Não é irmã Josi, não é os irmãos, é Ele. Tudo é dele, tudo é para Ele, sempre vai ser. Amém? E que nós possamos deixar de lado tudo aquilo que desagrada a Deus. Porque é melhor não ter nada, irmão, mas ainda assim ter Jesus, que é tudo. Do que ter tudo, irmãos,